A franquia Jovens Titãs em Ação teve uma evolução bem interessante. Ela teve origem no extinto bloco DC Nation do Cartoon Network, onde eram exibidos diversas animações e curtas dos heróis da DC. Um deles era Os Novos Jovens Titãs, que pegava os personagens da série clássica de 2003 com redesigns chibis e histórias mais voltadas para o humor. Esses curtas fizeram tanto sucesso que levou a Cartoon Network a aprovar uma série inteira a partir deles. Em 2013, estreava Jovens Titãs em Ação, com os mesmos personagens e muito mais focada em humor aleatório, personagens exagerados e... O desenho fez sucesso desde o começo com as crianças. Não era muito ruim, nem muito bom, porém sofreu um ódio intenso do público mais velho, não só por ser mais infantil e não ter quase nada de ação, mas porque o lançamento coincidiu com o cancelamento prematuro de Justiça Jovem, que era um desenho muito mais maduro e era adorado pelos mais velhos. Esses dois fatores nutriram um ranço descomunal aos Jovens Titãs em Ação na internet, que acabou se tornando inseparável do desenho em si. Mas ter um monte de marmanjo reclamando que um desenho infantil não agrada aos gostos deles é corriqueiro, não tem nada demais. Os caras podiam ter ignorado essa crítica e continuado com o sucesso que eles tinham sem nenhum problema. Mas eles não fizeram isso. Eles tomaram uma decisão completamente inesperada que alterou o rumo desse desenho para sempre. Eles assumiram. A partir da segunda temporada, o desenho começou a zoar ou até rebater as críticas que vinha sofrendo. Seja os personagens, seja a seriedade que os haters cobravam quando não era isso que a série se propunha. Ou até zoando os próprios personagens, zoando as próprias piadas, às vezes usando os próprios argumentos que os haters usavam contra. Era uma loucura, era uma mistura, você não sabia o que estava sendo zoado, quem deveria ser levado a sério. Ficou uma doideira a partir daí. E esse processo acabou transformando uma série que era meio mediana em uma paródia mirabolante, metalinguística louca sobre super-heróis, comédia, entretenimento e qualquer coisa que eles desejassem falar. É uma série muito insana e desenvolveu uma identidade própria que não deve nada ao desenho de 2003. E o Jovens Titãs em Ação nos cinemas é basicamente isso, só que numa escala maior. E o alvo da paródia dessa vez é, como de se esperar, filmes de super-herói. O filme mostra os Jovens Titãs, Estelar, Cyborg, Ravena, Mutano e Robin, ao descobrirem que todos os super-heróis estão ganhando um filme, menos os Titãs, que são considerados bobos e infantis demais para sequer serem considerados heróis, o que deixa o Robin devastado. Os Titãs então se empenham para melhorar sua reputação e serem levados a sério, indo atrás de um arqui-inimigo para lutar, o manipulador mental Slade. Tudo isso com altas doideiras, referências, números musicais e piadas absurdas. Assim como a série, o filme não é um filme de super-herói estritamente. Ele é mais uma comédia doida estilo Looney Tunes que tem super-heróis. Mas o foco mesmo dele são as vários tipos de piada. Vai ter piada de diálogo, piada visual, piada pastelão, de tudo um pouco. Mas o foco principal do filme é zoar toda a cultura de filmes de super-herói. Seja coisas amplas, tipo o fato de que hoje em dia qualquer herói tem um filme próprio, ou o fato de que certos poderes de super-herói seriam capazes de resolver qualquer problema, mas também tem referências mais específicas, especificamente dos heróis da DC, de super-heróis em geral, mas também de outras propriedades que nem super-herói que é só tá lá, porque sim, a primeira piada do filme inteiro é com a Marvel, especificamente o logo da Marvel. Mas o filme não chega a criticar esses aspectos lá com muita profundidade, ele só aponta e ri, acabou, parte para a próxima piada. Mas certas piadas são de uma intensidade que você se pergunta, meu Deus, alguém aprovou isso? E isso não é novidade, a série ela fazia algumas piadas, bastante piadas pesadas mesmo, mas esse filme ultrapassa todos os limites. Tem uma parte lá pro meio que envolve viagem no tempo que é absurdo de tão doido, de que eles decidiram colocar, de que eles decidiram zoar num filme de criança. É uma coisa muito pesada, é muito absurda. E sem contar o finalzinho do filme, que é só uma trollagem, não precisava existir, só tá lá
pra zoar o público. Outro ponto alto do filme são as sequências musicais, que logo de cara o filme já começa com um rap apresentando cada um dos membros da equipe para quem não conheça. E a partir daí é uma variedade de várias músicas, vários estilos, cada uma mais louca, cada uma diferente uma da outra. Mas mais interessante que as próprias músicas são os estilos de animação, que em várias dessas sequências musicais eles mudam, eles viram outra coisa completamente diferente. Os estilos de animação novos são bem variados, eles mudam o traço, mudam a iluminação, fica algumas horas é mais anime, algumas horas é mais caricato, outras horas fica psicodélico, é bem variado e mostra que contra a narrativa que fala o Jovem Titãs em ação é feito porque é barato. Não, esse filme mostra que os caras souberam usar bem o orçamento. Uma sequência, aliás, é uma paródia de uma coisa completamente nada a ver, mas foi hilariante de tão inesperada que é. Eu só achei que foi um desperdício não ter chamado a Puff e a Mayumi pra pelo menos uma música, né? Porque elas contribuíram mais pra franquia do Jovens Titãs do que a DC nos últimos 15 anos. Outro ponto muito bom é a dublagem. Os dubladores são os mesmos desde a série de 2003, então os caras sabem o que estão fazendo, você não vai achar problema nisso. Uma coisa que eu tinha medo que tivesse era piada muito brasileira, forçada, o que felizmente não teve. E era uma preocupação sendo esse o diretor de dublagem o mesmo do Yu Yu Hakusho. Mas enfim, o que de fato me surpreendeu, que foi o destaque da dublagem, foi o Ricardo Schnetzer no Slade. O Ricardo Schnetzer é muito bom, ele é super versátil, ele tem décadas de experiência e essa versão mais caricata do Slade encaixa perfeito nele. Ele interpreta muito bem, é uma delícia ouvir a voz dele. A performance dele é a melhor parte do filme em quesito dublagem. Porém, quem segue a série vai estranhar um pouco como o Robin é tratado nesse filme, porque o que acontece? Nesse filme o Robin tem toda uma história, tem toda uma jornada de herói, de querer ser levado a sério para ser digno de ter o próprio filme, fazer tudo para alcançar isso, talvez até pisar em cima dos amigos, e aí se arrepender, e se redimir no fim, e isso não tem nada a ver com como o Robin é na série. O Robin na série é um cara teimoso e arrogante, e a graça vem de ver ele se frustrando quando os amigos dele não seguem nos caprichos que ele tenta obrigar eles a fazer. E isso acaba sendo um efeito colateral de ter que fazer um filme de 90 minutos de uma série cômica de 11, porque teoricamente você teria mais tempo para contar sua história, mas também você acaba ficando preso à estrutura de um longa-metragem, que é uma estrutura de 3 atos, que precisa ter viradas, pontos de virada e arcos de personagem que não necessariamente combinam com o material original de onde veio. E aí fica essa dissonância esquisita. Um exemplo de onde isso acontece também é o Deadpool, que não necessariamente é adaptado de uma coisa específica, mas que é um filme que se propõe a ser super cômico, mas acaba precisando ter uma sequência de 20 minutos ininterruptos de drama que não é a melhor parte do filme. Mas fica tranquilo que, pelo amor de Deus, o filme é muito melhor que Deadpool. Enfim, O Jovens Titãs em Ação no cinema é um filme divertido, engraçado, que vai agradar o público-alvo, mas também tem algumas coisas para os pais que vão ter que levar o público-alvo ao cinema. Ele é uma animação super competente, uma das melhores animações da DC desde Lego Batman. Recomendadíssimo para todos os públicos, não acredite nos haters, eles mentem e são 90 minutos que você não vai se arrepender de ter gastado. Se você gostou do que viu e é novo no canal, se inscreva para receber novos vídeos, clique nas notificações para garantir que você vai receber os vídeos, e dá uma curtida, compartilha com seus amigos se você acha que vai gostar do conteúdo, me siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E bom, o vídeo termina por aqui, eu sou o Mascalenka, muito obrigado por ver o Lars Kalenka, uma produção parcialmente satisfatória. Até mais. Por 5 longos dias, 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 por 5 longos dias.